O presidente do TSE, Nunes Marques, mandou a Meta preservar os dados de 51 páginas, 51 contas do Facebook e do Instagram que eram utilizadas para depreciar Flávio Bolsonaro. Você não tem noção da guerra que está acontecendo neste momento dentro da nossa Polícia Federal. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa. A maior parte da Polícia Federal é sim constituída por pessoas honradas que querem prender bandidos e tornar o Brasil mais seguro e acabar com a corrupção. Da Argentina, Javier Milei também discursou no evento com críticas ao socialismo e destacou que, na visão dele, Flávio representa a liberdade. Uma nova polêmica promete agitar os bastidores da política brasileira e declarações de uma jornalista da Globo repercutiram nas redes e alimentaram um intenso debate sobre a situação de Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, voltaram a circular discussões envolvendo um vídeo de Jair Bolsonaro ao lado do presidente argentino Javier Milei, durante uma convenção política. Mas, afinal, o que é fato, o que é interpretação e por que esse assunto ganha tanta repercussão? Nessa reportagem, nesse vídeo, vamos apresentar os principais pontos dessa história, mostrar o que está sendo divulgado e analisar os possíveis desdobramentos. Fique até o final, porque esse caso continua gerando muita discussão. Da guerra que está acontecendo neste momento dentro da nossa Polícia Federal. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa. A maior parte da Polícia Federal é sim constituída por pessoas honradas que querem prender bandidos e tornar o Brasil mais seguro e acabar com a corrupção. Mas algumas partes foram aliciadas, sequestradas. Um grupo pertence ao Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo ou Stasi. É aquele grupo que se deleita em invadir a casa de pessoas de manhã porque eles disseram algo que eles não gostam. É o grupo que tenta prender pessoas por opinião. Outro grupo pertence ao Lula, está sob o comando do Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues, que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal, que estava degustando vinho com Vorcaro em Londres, que teve passagens pagas por Vorcaro e que Vorcaro disse que iria acioná-lo caso houvesse alguma sacanagem sendo feita contra ele nas investigações da maior fraude bancária da história do nosso país. A maioria, pessoas dignas, mas elas não têm poder. Quem tem poder são aqueles que trabalham junto com as autoridades, Alexandre de Moraes e Lula. Dito isso, nós temos duas investigações acontecendo. Uma bate de frente contra Alexandre de Moraes, que é a investigação do Banco Master, que pode mostrar mais ligações e mensagens de visualização única entre Moraes e Vorcaro, mais informações sobre o contrato estranho de Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes e vários outros fatos, viagens de jatinho, uísque, visitas na casa, né? Por aí. Outra investigação é a do INSS. Essa investigação envolve o filho do Lula. O filho do Lula recebia mesada de R$300 mil do roubo dos velhinhos. E o filho do Lula também estava envolvido ali com a Fictor, que também queria comprar o Banco Master. Gente, é uma bagunça, é difícil de entender, porque é tanta corrupção que a cabeça da gente às vezes não tem a capacidade de entender todos esses nuances. Dito isso, saiu uma matéria hoje que eu quero mostrar para vocês. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso INSS que envolve Lulinha. Preste atenção. A Polícia Federal está acionando o Lula e o PGR, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Lula e do Moraes, porque o Mendonça está querendo ter controle da investigação do INSS. O Mendonça quer ter controle. Você lendo, parece até uma coisa ruim, né? É uma parte, peraí, mas o juiz, o ministro quer ter interferência nas investigações? Ué, mas não é isso que o Alexandre de Moraes tem feito desde 2019? Não era isso que o Dias Toffoli estava fazendo na investigação do Banco Master? Mas peraí, que controle é esse que o Mendonça está querendo ter? Aí vamos dar uma relembrada. Primeiro, vocês se lembram quando Mendonça afastou o suspeito, né, de vazar informações do caso Master para a imprensa? Pois é, tinha um cara na imprensa, no caso Master, que estava vazando informações. Mendonça foi lá, retirou esse cara. Então nós temos aí infiltrados na PF, né, que vazam informações seletivamente para elas poderem ser usadas de forma política. Aparentemente uma dessas informações é o caso do Dark Horse, do filme do Flávio Bolsonaro. Protege as informações que envolvem Lula, ministros do STF, ministros do Lula, mas vazam informações que podem ser usadas para desgastar o Flávio Bolsonaro. Outro fato relevante. Polícia Federal, essa aqui foi a polícia Andrei Rodrigues, na verdade, troca a área responsável por investigar fraudes no INSS. Operação Sem Desconto saiu da divisão de repressão a crimes previdenciários e migrou para grupo que investiga crimes envolvendo políticos com foro no STF. Com mudança, caso saiu da alçada de delegado que apurou o suposto envolvimento de Lulinha.
Quando um delegado da Polícia Federal descobriu que o Lulinha estava envolvido no STF, o Lula mandou e o André Rodrigues mudou a composição do grupo que investiga o INSS e, pasmem, deixou apenas 10 agentes da Polícia Federal para fazer uma investigação do maior esquema de corrupção contra aposentados na história do Brasil. 10, mais uma vez, para analisar terabytes e terabytes de informações. Qual é o objetivo? Travar a investigação. Mudança dos membros da investigação. André Mendonça ficou chateado com isso e decidiu, a partir de agora, toda mudança tem que passar por mim. E todos os dados coletados têm que ser enviados ao meu gabinete. O André Mendonça viu que esse grupo, que sequestrou a investigação do INSS a mando do André Rodrigues, está agindo para proteger o Lula, está agindo para proteger corruptos. E o André Mendonça, como é um verdadeiro ministro da Suprema Corte que quer prender corruptos, pediu para ter mais poder nessa investigação, já que ela havia sido sequestrada pelo governo Lula. Aí a manchete é essa, como se o André Mendonça estivesse fazendo uma coisa errada. Não, não é. Justamente porque o André Mendonça quer chegar no fundo da questão e descobrir os responsáveis pelos crimes cometidos contra os aposentados, ele agora tem que estar mais presente, tem que receber as informações das investigações. E a Polícia Federal do André Rodrigues não gostou. A Polícia Federal do Lula, aquela que se vende, né, para quem paga mais, que não tem valor, mas etiqueta de preço, está chateada porque o André Mendonça quer saber da investigação. Qual é o chateamento deles? O André Mendonça pode acabar tendo acesso a algum dado que mostra que o Lulinha realmente recebeu os R$300 mil e pode emitir uma ordem de busca e apreensão ou prisão preventiva contra o filho do Lula no período eleitoral. Isso seria muito ruim para a reeleição do chefe da facção criminosa do PT. Lembrando, é um consórcio que existe hoje entre o PT, o governo e o STF. Por isso, Alexandre de Moraes está tomando ações descaradamente absurdas à luz do dia, diferentemente do que ele fazia lá atrás, que tinha um apoio da imprensa, mas agora à luz do dia por uma questão de sobrevivência. Lula e Alexandre de Moraes estão unidos, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, porque os dois podem cair juntos, dependendo do resultado dessas eleições. Com um novo presidente, uma troca de ministros do STF, uma investigação séria pode chegar à conclusão de que Lula roubou, que o filho do Lula roubou, a nora do Lula roubou, o Alexandre de Moraes agiu, cometeu crimes junto com o Vorcaro, e aí pega mal para todo esse pessoal. É uma questão de sobrevivência. Eles já fizeram pacto com o diabo, ou seja, se eles fizeram um pacto um com o outro, então foi pacto com o diabo para impedir que a direita vença nessas eleições. Segundo a CNN, a decisão do Nunes Marques foi de sexta-feira, é sigilosa e atendeu a um pedido do PL. Olha só, 51 contas para depreciar, atacar o Flávio Bolsonaro. Não gosto muito desse nome, atacar, mas enfim, seja como for, o ponto é que mais de 3 milhões de reais eram utilizados por essas 51 contas para ir para cima do Flávio Bolsonaro. As contas tinham endereço de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina, só que todas elas estavam vinculadas a um mesmo DDD, que é o DDD 41. Claro, isso levou, portanto, o TSE, Nunes Marques, a entender que havia uma orquestração, uma tentativa organizada de se ir para cima e denegrir e depreciar a imagem do Flávio Bolsonaro. Isso era entendido, como ele entendeu, como uma propaganda eleitoral antecipada contra o Flávio Bolsonaro, e ele mandou esses dados serem preservados para que ele possa investigar essa história melhor e saber quem está por trás, quem pagou, quem gastou 3 milhões e estava por trás dessas mesmas 51 contas, porque a desconfiança é essa, que todas as contas estavam ligadas a uma mesma pessoa, já que o DDD de todas era o mesmo. Quem bancaria 3 milhões de reais para ir para cima do Flávio Bolsonaro? Certamente alguém muito profissional. Isso vai ligado a um interesse muito grande de, enfim, que o seu adversário vença as eleições. Isso precisa ser investigado, mas isso também é um movimento do Nunes Marques contra o STF, que está querendo interferir no trabalho do TSE. Nós já fizemos vídeo aqui dizendo que o STF já disse que vai servir como uma instância revisora do TSE, vai utilizar o inquérito das fake news, já que as decisões do TSE são irrecorríveis, e o TSE já mostrou, os ministros do TSE já se disseram pressionados pela ala do STF, que manda na corte, que manda no país, essa é que é a verdade, desde 2018.
2019. Então, meus caros, o que o Nunes Marques está fazendo também é se blindando, dizendo, olha, eu não estou sendo relapso ou ignorando o combate à desinformação, eu não estou ignorando a necessidade de controle, eu não estou aqui no TSE sem fazer nada. Não venham para cima de mim, ministros do STF. Ou se vierem, venham, mas explicitem que vocês querem tirar o meu poder. Não venham me dizer que eu estou aqui deixando de combater desinformação, como alguns ministros do STF chegaram a dizer. Meus caros, eu repito aqui aquilo que a gente tem conversado em alguns vídeos desse canal. Nós estamos, nesse ano, com uma situação muito curiosa e um pouco diferente de 2022. 2022 eram os tribunais contra nós, não é? Ou contra os políticos. Hoje nós temos, em 2026, uma situação em que os tribunais estarão uns contra os outros. O STF contra o TSE, porque no TSE tem o Nunes Marques e o André Mendonça na presidência e vice-presidência. Isso vai trazer um novo ambiente para esse debate. Nós, antes, estávamos na mira de todos eles. Agora, eles próprios talvez cortem na própria carne para ver quem manda mais nas eleições, para ver quem controla mais o debate político e público. E sabe quem pode ser favorecido por isso? Olha, o favorecido é óbvio, é você. Se eles brigarem, torcemos todos para quem? Para a briga. Se eles brigarem, a tendência é que os dois tribunais, todos os ministros saiam arranhados. E quanto menos poder eles tiverem, bom, mais liberdade, com certeza todos nós teremos. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento ao desdobramento desse caso. Esse vídeo tá bom demais. Alexandre de Moraes causa revolta no TSE e ministros entram em guerra. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal deram um ultimato ameaçador contra o Tribunal Superior Eleitoral. E fizeram isso pela imprensa, escondidos ali no anonimato. E o recado, gente, foi simples. Ou o TSE pune o Flávio Bolsonaro pelo vídeo de inteligência artificial, ou o Supremo entra em campo e decide no lugar dele. E aí veio a reação do TSE. Lê aqui comigo a coluna da Bela Megali que saiu no Globo, essa coluna aí. Ministros do Supremo já sinalizaram a interlocutores que devem entrar em cena caso o vídeo de Jair Bolsonaro, produzido com inteligência artificial, exibido na convenção de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, não seja punido pela Justiça Eleitoral. E tem mais. Segundo a coluna, esses magistrados eles estão dizendo que, se o TSE não punir, o presidente daquele tribunal vai fazer aí um libera geral para o uso da ferramenta, que precisar será limitado pelo Supremo Tribunal Federal. E eles consideram ainda certo que o tema chegará à corte por meio de uma reclamação. Ou seja, os ministros do STF já anunciaram a ameaça, já entregaram o caminho processual para a esquerda usar e ainda já deram o veredito antecipado, dizendo que para eles está claro que o material é deepfake e tem que ser censurado. Aí o advogado Enio Viterbo foi quem cravou o ponto que a grande imprensa evita. E ele tem toda a razão em mostrar que o que a imprensa não mostra para você. Segundo Enio Viterbo, esses 3 ministros, eles têm que ser investigados. Mas como assim investigados? Sim, investigados pela Procuradoria-Geral da República. Porque isso que esses ministros do Supremo estão fazendo é uma clara ameaça contra o Tribunal Superior Eleitoral. É uma interferência direta na eleição. Isso é criminoso, isso é golpismo. E aí o Enio pergunta o que ninguém pergunta. Por que a imprensa ela tem tanto medo de dizer o nome desses ministros? Cadê a ministra Carmen Lúcia, que vive falando de democracia e que presidiu o TSE até outro dia? Cadê o presidente do Supremo para controlar os colegas? E cadê o Procurador-Geral da República? É um absurdo total que um eventual processo no Supremo já tenha resultado anunciado antes de sequer existir. É isso que eles chamam de democracia inabalada. O TSE reagiu e reagiu com raiva. Leia aqui comigo a reportagem da Folha de São Paulo. Ministros do TSE viram a cobrança feita por Moraes nesta semana sobre esse tema como uma forma de pressão. Finge a surpresa. Na avaliação de 3 membros do Tribunal Superior Eleitoral ouvidos sob reserva, o tema está na esfera de disputa de outubro, das eleições, e, portanto, deve ser tratado pela Corte Eleitoral e não pelo Supremo. E a reportagem ela vai além. Houve integrantes da corte do TSE, e aí, olha o que o pessoal falou sobre esse despacho do Moraes. Disse que é um sinal de uma tentativa de interferência nos trabalhos da corte e no processo eleitoral.
Exatamente o que eu já expliquei para vocês aqui no canal, que o Moraes e o Supremo estão usurpando o poder do TSE nessas eleições. Aconteceu com Roraima, aconteceu com o Rio de Janeiro, aconteceu em caso meu, e agora os próprios ministros do Tribunal Eleitoral, eles estão repetindo isso na imprensa, porque é o que está acontecendo aos olhos de todo mundo. E tem o detalhe que desmonta a ameaça. Dos 7 integrantes do TSE, nenhum grupo pretende aplicar sanção grave ao Flávio. Ao menos 2 entendem que a IA foi usada ali para favorecer e não para prejudicar um candidato. Outros 2 ministros do TSE pensam em multa e remoção do material como advertência. E a Folha é clara. Parte dos ministros prevê penalidade, mas não cassação. Ninguém prevê isso, nem vedação de registro. Ou seja, o STF está atuando indevidamente, está mandando recado pela imprensa para o TSE que vai interferir, e o TSE está reagindo dizendo, aqui não, isso é interferência indevida. Isso está a olhos vistos de todo mundo e, como bem disse o Enio, isso é golpismo, isso é criminoso, o STF não pode... Se você chegou até aqui é porque quer ficar por dentro dos fatos que estão movimentando a política brasileira. Agora eu quero saber sua opinião. O que você acha de tudo isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque o seu ponto de vista faz toda a diferença nesse debate. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e ajude essa informação a alcançar mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber em primeira mão os próximos vídeos e atualizações mais importantes. Conta tudo junto.